remuneração dentro da empresa, os caras olham como, puta, é o carrasco. Aí na Então, escolinha ali... o que seu pai faz? Meu pai dá mesada. Meu pai é o cara que dá mesada no trabalho. Meu pai é o cara que cuida do dinheiro lá em Então casa. acho que meu pai precisa conhecer seu pai, viu? No Brasil, é muito difícil a gente ter essa consciência financeira. As pessoas querem uma riqueza de uma forma muito fácil. Nem sempre o desejo tem que ser atendido. Pesquisa sem critério, meu amigo, te deixa frustrado e te deixa triste. Num processo de fusão e aquisição, você pensar também nas pessoas e trazer isso pra pauta é importantíssimo, né? Faz parte da comunicação você também dizer assim, cara, a gente foi comprado, mas teve um motivo. É uma sensação realmente que você acha que você nunca vai estar capacitado para assumir aquela função. Fazer um trabalho de uma estratégia de uma marca, acontece da noite pro dia? Não. Quem constrói a marca são as pessoas que estão lá, não é o fulano, não é o gestor de marcas que chega ali, não é o cara de branding. Pô, mas o cara de compensation, né, ele só quer dar promoção com o percentual lá embaixo, visando a economia e tal, e muito pelo contrário, né. Eu acho que os profissionais de compensation acho que precisam ter essa visão mais a longo prazo, não pensar no imediatismo, e aí os dados eles vêm para complementar, não vai ser, né, a única opção. Como é que você passa o seu dia? Se você passa o teu dia, cara, fazendo um monte de coisa ali que você fala assim, uma máquina pode fazer melhor que eu, se cuida. A diferença da era da informação e do conhecimento, né? Uhum. Na era da informação, sim, a gente precisava de um volume extremo de dados e de gerar, né, esse tipo de informação. No conhecimento, você precisa filtrar. Tem muito aprendizado no fracasso, que não tem no sucesso. RH tem que estar próximo do negócio, RH tem que mensurar, né? Não pode ser o cara que abraça a árvore ali ou que fica olhando para as nuvens. Se mostre, né? Porque se você não se mostrar, ninguém vai te ver. Se faça necessário. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Quinto Dia Útil, um espaço que a Carreira Miller abre para conversas inteligentes, trazendo toda semana histórias especiais. Ao meu lado, uma parceira, dispensa apresentações, Fernanda Futada. Isso aí, tamo junto. Tudo bom? Tudo certo. Então tá bom, vamos lá. Hoje a gente tem um convidado aqui maneiro, hein? Você que é de remuneração, cara, vai curtir, porque o pessoal gosta de ouvir, né? Como é que é a trajetória dessa galera? Eu achei que o cara era do MMA. Ah, calma aí, pô. Eu ia dar uma de Bruce Buffer aqui, cara. Segura. Ó, recados rápidos então, hein? Primeiro recado que a gente quer trazer aqui é que esse episódio tem um oferecimento da Forma. Forma, hein? Essa é a consultoria. Carlos Silva, nosso amigo, ele sempre tá aqui um episódio ou outro. É a consultoria que trouxe a Work at Work pro Brasil. Então, se você está interessado em fazer uma certificação em remuneração, esse é o caminho, tá? Então, você vai entrar no site deles lá, forma.com.br. Mas tem um detalhe, hein, que ele pediu para divulgar aqui para vocês. Seguinte, ó. Se você se inscrever lá no nosso canal do YouTube, né, começar a acompanhar, ouvir esse episódio aqui, se inscrever lá, se inscrever na página da Forma no LinkedIn, você ganha R$200 de desconto para qualquer um dos módulos que você quer fazer dentro da certificação. Só que se você fizer tudo isso e ainda levar mais um amigo contigo, então ao invés de 200, é R$300 para cada um. Então essa é a promoção que a Forma está fazendo. Se você está dentro aí dessa caminhada para conseguir a certificação, ouvindo e estando conectado com o Quinto Dia Útil, você tem aí várias possibilidades. Isso certo, aí, Fer? certo. Então beleza, ó, então o recado tá dado. Queria agradecer o Carlos pela parceria com a gente aqui. E o segundo siga-nos nas redes sociais. Então a gente tá aparecendo aí em tudo que é canto, né? E deixa eu arrumar aqui, que é tanta tela na minha frente que eu fico até perdido. Aí, consegui. E siga-nos nas redes sociais, tá? Então se você tá aí, ó, independente de qualquer coisa, pô, não vou fazer agora o curso lá, tal, mas não tem problema, se inscreve lá, aperta o sininho. A gente tá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcasts, qualquer coisa que tenha podcast, você vai encontrar o Quinto Dia Útil lá. E a gente tá no YouTube também, porque às vezes você quer ver a carinha do convidado aqui, as papagaiadas que a gente fica fazendo aqui. Você pode acessar lá no YouTube também e ver. E tem o nosso diário de bordo também, né, Fer? Sim. quintodiaútil.com. Isso aí, você entra no quintodiaútil.com. Então a gente às vezes indica livros,
A gente fala no bate-papo aqui sobre várias coisas. O próprio convidado, ele traz uma série de informações. A gente concentra tudo no nosso diário de bordo, no quintodiaútil.com, hein? Não Sim. tem o .br, é quintodiaútil.com. Você vai encontrar todos os episódios com todas as histórias ali, com tudo que a gente coloca. Sim. Inclusive, você tá na dúvida se faz ou não os cursos das certificações e tal da World at Work, acompanha os nossos podcasts, porque a gente trouxe alguns casos de pessoas que fizeram os cursos da World at Work pela forma ou não, mas o Carlos trouxe, né, entrevistados aqui para contar com conhecimento de causa para vocês no que o curso ajuda, por que ele é importante, por que as empresas valorizam esse tipo de formação, né? Coincidentemente, eu não sei, mas acho que o convidado de hoje já se inscreveu em algum dos módulos vamos ver, ali. vamos ver. Mas não foi de propósito, não. Não é por isso que ele tá aqui, não. Vamos ao que interessa. Então, por que ele tá aqui, ó? O convidado de hoje trabalha há mais de 15 anos na área de remuneração, na área de recursos humanos. Já passou por vários subsistemas, aí sim, né? Remuneração e benefícios, sistema de informação, folha de pagamentos, expatriados, relações sindicais. Startup, eu quero perguntar para ele o que é esse startup que tá aqui no currículo dele. Processo de M&A e análise de pessoas, hein? Ele tá graduado em gestão de negócios, pós-graduado em gestão estratégica de pessoas, tá cursando MBA econômico e de gestão estratégica de RH. Mas não é por isso que ele tá aqui, não. E sim porque ele é nada mais, nada menos que o Anderson do Spider. Brincadeira, Anderson Silva. Seja bem-vindo, rapaz. Deixa eu colocar você na tela, tudo bem? Tudo bem, gente, e vocês? Tudo jóia, graças a Deus. Quando a gente divulgar esse episódio aqui, vai ser tipo clickbait lá. Vai ter Anderson Silva falando sobre remuneração. Silva. Cara, os caras brincam muito contigo, Anderson, por conta disso? Nossa, demais, cara, demais. Antigamente, quando ainda o Spider tava em alta, né? Eu falava, porra, não vou mexer com você não. Você falou, tá falado. Botava uma moral. Caramba, mano. Pois é, o tempo passa tão rápido. Parece que foi ontem, né? Mas depois quebrou a perna. Nossa, nem perdeu lembro o isso. título. E aí, cara? Exatamente. Mas Eu falo assim, acontece, olha, né? cara, eu não sou a lenda ainda que o cara é e nem pretendo ser. Acho que eu sou simplesmente mais um trabalhando na área. Então o pessoal brinca bastante. Mas, cara, a gente leva com um bom humor, né? Eu acho que isso aqui fica o dia mais leve, né? Com todas as brincadeiras que o pessoal faz e a gente leva numa boa, né? Legal, porque se não levasse, acabava a conversa aqui, né? O cara, pô, tá de palhaçada, Já mano. começa o Me episódio apresenta assim, zoando. direito aí, cara. Cara, que legal. Cara, eu queria te agradecer muito por você estar aqui com a gente hoje. A gente toda semana traz um convidado especial aqui, você é um deles. E queremos ouvir tua história hoje, não só a gente, né? Acho que todo mundo que acompanha tá super curioso para conhecer um pouco da tua história, tua caminhada, onde você já bateu cabeça, onde você já ganhou, né? Mas antes disso, tem aquela clássica pergunta: quem que é o Anderson Silva quando não tá trabalhando, baixa a tampa do laptop ali? Quem é você, cara? Cara, o Anderson Silva, em primeiro lugar, eu sou o filho da dona Tânia e do seu Toninho. Sou esposo da Patrícia, pai da Gabriela e da Júlia. Cara, eu simplesmente quando eu desligo aqui, que ultimamente está um pouquinho difícil, né, pela demanda, mas quando a gente desliga um pouco, eu pretendo ficar muito com as minhas filhas, né, assim, a gente conversar, entender o que elas querem fazer ali, quer desenhar, quer jogar. Eu adoro esporte, adoro música. Né? Até aqui atrás aqui vocês vão ver que tem uns quadrinhos ali. Quem é Pearl Jam? Pearl Quem que é o outro? Jam, Quem é o outro? Rage Against the Machine. Rage Against the Machine. Ah, cara, os caras. Então, assim, são sons que, assim, eu gosto bastante. Eu sou, né, uma boa parte do meu gosto musical é rock, mas eu escuto alternativo, eu escuto reggae, escuto música brasileira. Então, assim, nesse ponto eu conheço bastante coisinha. Adoro fazer coleções de CD, né? O pessoal fala, pô, mas hoje você tem aí todos os aplicativos. Fala, desculpa, eu gosto do encarte, eu gosto daquela sensação de você pegar, né, o CD, você vai lá e coloca. Então, assim, é coisa de velho, tô chegando lá, mas eu gosto, né? Então, gosto de atividade esportiva, adoro pedalar. Eu tô fazendo exercício em casa, né? Que não dá pra ir pra academia agora. Então, assim, eu gosto de um pouquinho de tudo, né? Pô, maneiro, cara. Bastante... Como que é ser pai de duas meninas, cara? E uma casa cheia de mulher, assim? Você não manda nada aí, eu tenho quase certeza, cara. Não, você tem 100% de razão. Aqui, simplesmente, assim, a gente fala que tem mais calcinha no varal do que outra coisa, né? Mas, assim,
Cara, eu nunca imaginei ser pai de duas meninas, né? E hoje não me vejo sendo pai, né, que não fosse de menina, né? Porque acho que tem uma coisa muito especial, uma ligação ali entre pai e filha que eu acho que é muito perceptível. Eu não entendia depois que eu tive as meninas, né? A Gabriela já tem 11 anos, a Júlia tem 9. Eu fui pai teoricamente aí muito cedo, né? Com 26 anos eu já tinha praticamente a primeira. Então hoje, como elas interagem muito mais, né? Então, cara, é uma fase muito legal, né? Então, esses dias a gente estava se matando jogando War aqui, o negócio tava, a disputa tava ferrenha, né? Um querendo destruir o outro aqui, mas enfim, então a gente tem muito mais interação agora, né? Claro que, né, a gente tem bastante atividade, né? Aqui profissionalmente falando, eu tenho uma responsabilidade muito grande dentro do meu trabalho, que isso exige um pouco mais, mas nos tempos livres a gente tenta ficar junto aí, né? Sai para pedalar, então é um mundo cor-de-rosa e que não é tão cor-de-rosa assim, porque elas são meninas que elas têm gostos bem peculiares. A última palavra é sempre sua. Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora. Exatamente. É bem nessa linha. Cara, que top, mano, é top. É uma experiência e tanto, assim, que acho que carrega pra tudo, cara. É maneiro, maneiro. A gente começa sempre por aqui. Ó. Sabe que você é fã dessa banda, Rage Against the Machine? E tem uma música que é clássica aqui em Indaiatuba, né? Killing in the Name. Ah, em Indaiatuba tem trouxa. Porque eles caras... Indaiatuba tem trouxa. Não, essas Mano, nos que barzinhos clássica, aqui, né, mano? quando, nos séculos passados, quando a gente podia ainda aglomerar num barzinho, tocava essas, era clássica. Now you do what they told you. E aí, quando você canta rápido, Mano, aí parece os que é cara Indaiatuba tem trouxa. Fica, mano, mó engraçado. O Emerson que é de Salto canta isso com uma emoção muito maior, né? Indaiatuba sempre recebeu de braços abertos aqui, eu não tenho nada, não tenho nada a dizer. Mas escute da próxima vez com essa versão indaiatubana, tá bom, cara? Você vai ver que vai ser super legal. Ó, mas ó, indo nessa linha, meu, que você falou das meninas, né? Da Júlia e da Gabriele. Você já conseguiu explicar o que você faz pra elas, cara? Tipo, Olha, eu quero que você diga agora, a gente não combina pergunta aqui não, por isso que eu joguei você na saia justa aí. Como é que você explica? Pai, o que você trabalha com o quê? Como é que você explica, Fres? Porque daí você vai ajudar a galera de remuneração também, que até hoje falou, eu não consegui explicar em casa o que eu faço. O que você faz, cara? Como é que você explica pra elas? Puta, cara, a gente tenta assim, tentar traduzir numa linguagem que elas entendam, né? Porque se é difícil até para alguns gestores onde a gente trabalha mesmo explicar o que é, imagina para uma criança de 11 anos, né? Uhum. Mas a gente vai tentando pegar uns insights ou exemplos que elas têm na escola e tenta linkar isso. Por exemplo, a minha filha mais nova, ela estudava numa escola onde tinha os ajudantes do dia. Então, cada pessoa, né? Cada criança ficava responsável por uma atividade. Então, uma ou duas crianças eram responsável por recolher os cadernos de todos, levar para a professora corrigir a lição de casa. Outras crianças, elas recebiam, né, os pais que estavam conhecendo a escola, cumprimentava, dava oi e tudo mais. Então, de uma certa forma, todos ali eram Olha ajudantes que escola, da filha professora. da mãe. Puta marketing, fala assim, pega 2 alunos ali pra quebrar o coração dos caras. Os caras são filha da mãe. Tem que pagar direito de imagem pras meninas aí depois. Tinha que saber como é que era o sorteio das crianças, se era sorteio, escolha, pode como crer, é os que caras era a escolha. que acho que tem uma força... Filha da mãe. Continue, desculpa. Depois a gente ligava para a escola e falava assim, ó, dá aquele descontinho Pois perto na mensalidade. Beleza. Ó, minha filha trouxe mais 5 famílias aí, então... Com certeza. Então, e aí eu peguei esse gancho, né, e um dia eu estava sentado trabalhando aqui, e aí elas me perguntaram, falaram, nossa pai, o que você faz? Estou vendo que você está com 2 telas aí, um monte de número, um monte de coisa. Eu falei assim, olha filha, o papai, eu sou o ajudante, né? Só que vocês são ajudante do dia para alguma coisa, eu sou ajudante do dia todos os dias. Então, tem pessoas que vão conversar com o papai, que querem algumas coisas. Então, por exemplo, você faz as suas atividades de casa, certo? Então, você tem a sua mesadinha ali, não tem? Se você não faz, você não tem a mesada, certo? Então, as pessoas na empresa do papai, eles fazem isso, eles têm as tarefas, né? Eles têm as obrigações, e o papai, ele fica responsável por
dar a mesada ou dar alguma mesadinha, um dinheirinho adicional para essas pessoas. Então, para que elas consigam assimilar realmente assim, que todo mundo, independentemente de onde elas estejam, todo mundo tem as suas responsabilidades, que seja no trabalho, que seja eu também, e sejam elas na escola, né? Então, ou seja, você acaba recebendo por aquilo que você produz, né? Então, aqui no caso, nesse exemplo, a gente trabalha com elas nesse sentido. Aí na Então, escolinha ali. O que seu pai faz? Meu pai dá mesada. Meu pai é o cara que dá mesada no trabalho. meu pai é o cara que cuida do dinheiro lá em Então casa. acho que meu pai precisa conhecer seu pai, viu? Então, assim, tem a punição, eu explico para elas, né? Eu falo assim, olha, na empresa, né? No caso, nas empresas onde as pessoas trabalham, se a pessoa ela não faz atividade, ela só não deixa de receber a mesada dela, como ela pode perder o trabalho. É diferente. Aqui você não vai deixar de ser minha filha, mas você tem as suas obrigações e o máximo que vai te acontecer aqui é você não receber a sua mesada. Então, por exemplo, o papai olha as pessoas, papai olha o quanto que essas pessoas elas podem ganhar de mesada, né? Se é justo pelas atividades que elas fazem, o dinheiro que a gente vai assim pagar para elas, né? Então a gente fica muito preocupado nesse sentido. Então, ou seja, imagina se eu te pagasse R$10 para você fazer uma faxina completa aqui em casa, passar pano, Tá tudo. bom, Você vai achar que Quero, você está aceito. Aquelas. você vai achar que você está fazendo demais, né? Ou seja, não, pai, eu fiz tudo isso aqui o dia inteiro no sábado, limpando a casa inteira, e você só vai me dar R$10, então Será tem que ela bastante... E essa noção de valor, cara? Essa noção de valor é um papo legal, cara. Você toca num ponto e eu queria começar brincando assim mesmo, porque R$10 é muito ou é pouco? Nossa, quando eu era criança era muito. Você sabe que na vida a gente começa a fazer pesquisa desde cedo. Não sei se você já reparou, mas todo mundo é um cara de estatística, né? Porque você fala assim, sou feio. Você é feio por quê? Você se comparou com Porque alguém. você se comparou com a galerinha que teoricamente dizem que é bonito, né? Consome certas coisas, faz certas coisas, né? E é a mesma coisa, então essa relação de valor é muito grande. Porque enquanto você falava, eu pensei, que momento a menina chegou e falou, pai, senta aí, abre a planilha aí. Por quê? Tô achando que eu tô ganhando pouca mesada. Pô, eu tô só esperando esse momento, cara, dela chegar assim e falando, não acho que não é justo. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver ser profissional de remuneração nessas horas, entendeu? Não é gerenciar o time ali da Sherwin Williams, não, não, eu quero ver em casa, meu amigo. Por isso que a gente começa assim, conseguiu resolver em casa, vai se dar bem no trabalho. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem essa preocupação de passar valor, né? Exatamente assim, ó, do quanto que você precisa conquistar para você poder dar valor. Então, não que, não, eu não vou dar, né? Hoje, graças a Deus, a gente teria condições de dar algumas coisas, né? Mas eu não digo materiais, prover mais, assim, a oportunidade delas se desenvolverem, terem mais conhecimento e tal. Então, isso elas não conseguem perceber ainda o valor, mas para outras coisas que elas conseguem entender, que nem, por exemplo, a minha filha mais velha, ela queria um celular. E eu falei para ela, filha, se você quiser um celular, você vai juntar o seu dinheiro, né? E você vai comprar, papai pode até ajudar, mas acho que você precisa guardar o dinheiro para você, assim, entender, poxa vida, né? Para que ela tenha a sensação, nossa, eu consegui comprar, né? Demorei 2 anos juntando dinheiro, mas eu comprei, eu com meu dinheiro, né? Então, eu acho que essa satisfação dela conseguir, eu acho que é muito mais importante do que você, às vezes, suprir um determinado capricho ali no momento para atender uma necessidade e que, às vezes, ela não vai conseguir dar tanto valor quanto ela está dando agora, que ela acabou de comprar o celular dela com o dinheiro dela e está feliz e contente, cuida, né? Olha, pai, quebrou aqui a película, troca para mim. Então você já percebe que coisas que ela conquistou, ela já tem um cuidadinho maior, ela já não deixa em qualquer lugar. Então acho que, assim, se a gente está fazendo certo ou errado, só o futuro vai dizer, né? Mas pelo menos eu e a minha esposa a gente tem essa noção, né? De tentar dar esse valor, porque hoje a gente sabe, né? No Brasil é muito difícil a gente ter essa consciência financeira, né? Acho que eu, pelo menos, eu não tive essa criação, eu não tive essa educação financeira desde pequeno, e isso eu fui tendo no decorrer dos anos, né? E até quando eu comecei a trabalhar, e principalmente nessa área, você começa a ter muito mais consciência de algumas coisas. Então, eu acho que se eu não tive, eu tenho a oportunidade de dar essa consciência, eu acho que para o futuro delas, a gente acredita que vai ser uma boa. Não, eu não tenho dúvida, eu acho que eu estava ouvindo ontem aqui, a gente antes de um podcast,
Você vê que a gente tá no espaço-tempo que não dá pra dizer ontem quando? Não sei, você que está aí, a gente Qualquer não dia sabe. que Qualquer não é dia, hoje, qualquer mas que já hora. passou, que não quer. Mas o lance era, eu tava vendo um vídeo, o Pondé conversando com um cara naquele programa que ele entrevistas lá e tem coisas que os nossos avós já diziam que dá super certo, né? Mas o pessoal faz pesquisa hoje pra descobrir o que os avós já diziam. Tipo, você tem que passar um tempo difícil, entendeu? Você tem que ralar pra dar valor e para. Então você tá dizendo coisas que eu acho que faz muito sentido quando você leva pra empresa. E olha que legal esse intercâmbio das nossas vidas, que teoricamente nunca tiveram fronteira, né? Elas sempre estiveram transitando ali, né? Porque quando sua filha, ela tem noção do esforço, não é um negócio de mão beijada, sabe? Tudo que é muito fácil não tem o valor, sabe? As pessoas querem uma riqueza de uma forma muito fácil, certo? Então, repara que o desejo, nem sempre o desejo tem que ser atendido. Olha que legal. Todo desejo é triste. Nelson Rodrigues. Nossa, que é isso, né? Porque olha no mercado financeiro, o sujeito abre um vídeo na tua tela e diz assim, ó, R$1 milhão. Quanto tempo alguém precisa pra ganhar isso? Você fala, porra, 1 milhão. Tocou num ponto ali, quero 1 milhão, não sei o que, tal. Seguinte, 1 ano pra ganhar R$1 milhão. Você fala, pô, eu quero. Pera aí, cara, não é assim. Entende que o desejo eu quero as coisas da forma mais fácil, mas o valor não está aí. Por isso que eu acho que nas próprias estratégias, Anderson, quando você trabalha, e a gente vai passar por aqui um pouquinho em cima de algumas coisas, tem muito disso, né? O valor que as pessoas dão. Conheci uma empresa, cara, esse dado é público, mas eu não vou abrir aqui mais porque foi de 2015 para 2016. A empresa pagou 30 pau de PLR para uma galera da operação. Então você vê, às vezes nós estamos falando ali de multiplicar 10 vezes o salário de uma grande parte das pessoas. Aí você fala, legal, e a galera curtiu? Tipo, puta, eu tô super engajado com essa empresa. Boa parte pede demissão porque quer comprar uma motinha, reformar aqui, não sei o quê. Entende? Então você ganha 30 mil, né, para um cara que ganha 3, 4 contos. 30 mil reais. E ele não dá valor nenhum. Em compensação, tem outro cara que ganha 12 pau de PLR, o cara super engajado, porque ele entendeu os gatilhos que foram amarrados, né? Eu enxergo que não há fronteira, cara, porque a estratégia que você usa com a tua menina, com as tuas meninas, é muito do que você tem que trabalhar no campo. Óbvio que a gente vai rebuscar um pouquinho com um método ou outro, né? Você concorda com isso também, cara? Sim, claro, totalmente. Eu acho que faz muito sentido porque é aquela coisa, né? Hoje você está na empresa e às vezes os funcionários conhecem somente aquela realidade. Então acham que, por exemplo, nós temos restaurante aqui e por melhor que seja, por a melhor qualidade da comida que seja, nunca vai estar bom, né? Por quê? Porque eles querem sempre alguma coisa. E aí eles percebem que realmente aquele benefício era muito bom quando saem da empresa. Então, quando tem um choque de realidade. E isso foram algumas experiências que eu já passei também, que eu pude observar isso, né? Então, tem pessoas que falam, nossa, Anderson, realmente, você falava isso e a empresa era uma mãe, né? Então, eu acho que, assim, a gente precisa, de uma certa forma, não somente como pessoa e como profissional, tentar trazer o valor das coisas e entender que, talvez, uma determinada situação ali, ela não é normal, vamos dizer assim, ela está fora da curva. E eu digo fora da curva para melhor, né? Então, eu acho que a gente tem essa responsabilidade como RH, principalmente de trazer essas pessoas e os líderes também para a realidade, porque na verdade eles estão na ponta, eles são os multiplicadores, né? Eles que vão passar isso para as equipes. Ou seja, eles não vão falar assim, pô, mas o RH também não está colaborando, né? Ou seja, não, é isso mesmo, RH não faz nada. Então, eu acho que tudo, né? Acho que eu vou chover no molhado aqui. A gente tem que ter o engajamento da liderança para que eles consigam estar juntos e disseminar e ser parceiro nosso, né? E não jogar contra. Então, acho que tem muita coisa aí que a gente precisaria trabalhar, né? Nesse sentido. Sim, concordo, cara. É um tipo de pensamento que se faz extremamente necessário, porque nesse mundo, essas trocas, cara, elas são sensíveis demais, ao mesmo tempo, elas têm que ser muito bem pensadas, né? Porque um cara que ganha 20 paus, ele pode achar que ganha pouco e ficar frustrado porque ele descobriu que o outro ali que trabalha com ele ganha 25. Sendo que se você pensar sobre a origem do salário, que é aquela questão, o que o salário é? Ele é uma quantia teoricamente justa, em contrapartida do aluguel da tua mão de obra, para sanar as necessidades pessoais e familiares que você tenha. Olha que doido, acho que não cabe mais isso hoje. Eu gosto dessa definição de salário, depois se estiver curioso, bote aí no Wikipedia, né? Salário, significado, o Wikipedia vai falar bem assim, essa definição ela vem do século XIX, ela não cabe hoje mais. Mas quando você pensa na essência, consumo, satisfação
Tem muito disso. O problema é que cai na pesquisa. Pesquisa sem critério, meu amigo, te deixa frustrado e te deixa triste. Agora, quando você bota um método em cima da própria pesquisa, você faz na tua cabeça sobre o ser feio, sobre o ganhar pouco, né? Aí você começa a falar, opa, peraí, mano, o negócio é mais baixo aqui. Eu não ganho pouco. Vamos ver. O que eu entrego? Porque então eu posso ter mais, mas não por uma simples comparação dizendo que o outro tem 5 ou 10 mil a mais ou que ele anda num carro diferente, né? É doido. E você tá nesse misto. Como é que você chegou aí, Anderson? Como é que você chegou nessa área, nessa bagunça toda que a gente gosta de comentar aqui? Dá um overview da tua carreira pra gente. O pessoal ama essa pergunta, viu? Quando o convidado conta como é que ele chegou em remuneração. Cara, eu acho que como vocês já comentaram com outros convidados, né? Acho que ninguém começa nessa área, ninguém nasce ali. Eu acho que se nasce são muito poucas pessoas que já têm a oportunidade de começar nessa área, mas, cara, eu comecei trabalhando como ajudando meu pai muitos anos atrás com uma empresinha que ele tentou, botava a mão na graxa ali na fábrica mesmo, estudando ensino médio, e depois quando eu cheguei na faculdade escolhi o curso, né, de administração, e aí eu tive contato com alguns colegas que já trabalhavam nessa área. Eu fiquei bastante interessado. Na época eu ainda trabalhava em banco, né, atendia ali o público, né, era um assistente de gerência. Depois que eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar numa agência de recrutamento de estagiários. Então a gente atendia os estudantes, encaminhava para as vagas, ligava oferecendo as oportunidades. Então eu fiz aí um pouquinho de seleção no começo. Não me identifiquei muito com a área, e aí foi aonde eu acabei mudando e tive a minha primeira oportunidade como RH numa fábrica. E aí isso eu falo muito assim, né, para quem me conhece. Meus pais são pessoas super humildes. Meu pai era da produção, então foi até uma coisa bacana eu ter começado, porque eu vivi, meu pai trabalhou toda a vida dele, então eu sei bem como que é esse cenário. E aí a minha primeira experiência foi como estagiário de RH. Até agradeço a pessoa que me deu essa oportunidade, que tem até uma história bastante interessante, né? Na época, essa empresa, ela estava buscando um estagiário que tivesse pelo menos ali alguma noçãozinha, ou que já que tivesse trabalhado, ou algum contato na área de RH. E aí acabei insistindo para uma colega minha que trabalhava lá. Ela comentou comigo que tinha essa vaga, mas que a gestora pedia um pouco de experiência. Eu falei, não, mas olha, fala com ela. Poxa, eu vi aqui algumas coisas aqui nas nossas aulas, achei muito legal. Será que ela não me daria uma chance? Então fiquei lá importunando a pessoa até que ela levou meu currículo lá, e aí eu consegui entrar na empresa. Pô, contrata esse cara que eu não aguento mais, velho. Contrata esse cara que eu não aguento mais. Ganhou, o cara já tá enchendo o saco. E aí, legal, a pessoa... Eu fiz a entrevista, tudo, acabei sendo aprovado, e eu acho que é a partir daí que começou a minha caminhada. Trabalhei muito com a parte de folha de pagamento, benefícios, remuneração muito pouco, bem pouquinho, mais com parte de criação de descrição de cargo, já era um pezinho ali. E aí essa gestora que acabou confiando em mim, agradeço ela até hoje, de vez em quando a gente se fala, isso já vai fazer aí mais... 18 anos, 17 anos, né? Então, agradeço, né? Ela chama Rose, Emanuel, muito obrigado pela oportunidade, né? Okay. E aí foi onde eu consegui desenvolver a minha carreira. Então, depois disso, eu trabalhei nessa empresa, eu trabalhei depois em empresa de consultoria, né? Tive uma outra experiência muito bacana. E aí fui trabalhando em empresas numa área de controladoria para RH. Depois eu fui trabalhar numa startup que você tinha comentado no começo aí, que você estava muito curioso para saber, né? Que era uma empresa que estava começando as operações aqui no Brasil, era uma empresa sul-coreana. E depois eu acabei indo para uma empresa de tecnologia, também na área de compensation. E aí, desde essa empresa de startup, foi onde eu consegui entrar na área de compensation. Né? E aí, de lá para cá eu venho atuando nessa área, já vai fazer aí 10 anos, 11 anos. E, cara, foi uma área que eu sempre quis entrar, porque eu sempre vi as pessoas trabalhando, eu achava que eu conseguiria ter uma visão do todo da empresa, né? Eu conseguiria entender muito bem as estruturas, o negócio. Então eu fiquei super curioso, e aí até na época que eu fiz a minha pós-graduação em gestão de pessoas, o meu trabalho de conclusão de curso ele foi voltado para remuneração. Na época eu não atuava ainda na área,
Mas já E aí eu falei assim, eu quero pesquisar, eu quero fazer uma tese sobre isso, vou buscar bibliografia. A gente sabe que isso aí há 10 anos atrás, 11 anos atrás, que foi quando eu fiz, né, a pós-graduação, não tinha muito material. O meu TCC ia ser o primeiro sobre remuneração da universidade, então eles estavam super curiosos para saber o que ia sair. Então, a partir disso, que eu terminei após, algumas coisas começaram a acontecer e aí eu acabei entrando nessa área, né? Então, de lá para cá, eu vim atuando em empresas multinacionais, e isso me deu bastante bagagem por nacionalidades distintas, né? Americana, coreana, alemã, né? Então, acho que isso também vai te dando repertório, né? Te coloca à prova de algumas situações e também o que vai acontecendo ali no meio do caminho, né? Então, processos de aquisições, né? Eu também tive algumas experiências aí que eu acho que para um profissional de compensation, um prato cheio para você agregar e para você se desenvolver, né? Então, eu acho que minha carreira foi toda construída aí, né? Onde é que você vê, já pegando um gancho então, já que você falou desse processo de fusões e aquisições, onde é que você vê esse lance do prato cheio? O que pode ensinar para um cara de remuneração, assim? Eu já tenho muita coisa que eu imagino, mas eu queria ouvir de você. Cara, eu acho que, primeiramente, antes da gente falar da parte técnica, você precisa falar da parte de mudança de comportamento, cultura, porque se você pensar que, às vezes, são empresas de culturas muito distintas, por mais que sejam aí, talvez, de uma mesma nacionalidade, mas o jeitão de ser de cada empresa, ela é diferente. Então, eu acho que, primeiramente, acho que vai muito de você entender esse movimento, para onde a empresa caminha, qual que é o propósito, e aonde você se enquadra dentro desse propósito, e depois aí sim eu acho que chegaria na questão técnica, ou seja, você entendendo aonde você está e o que você vai contribuir, você consegue ter uma visão mais macro, assim, ó, legal. Então aqui eu preciso ajustar aí, uma empresa trabalha com uma metodologia, outra empresa trabalha com uma outra metodologia, qual das duas metodologias nós vamos utilizar, qual das duas vai ser mais eficiente para o modelo de negócio. Quem determina isso? Quem comprou? Quem comprou chega com a moral ou como que é isso? Como é que é? Cara, eu acho que vai depender bastante de cada movimento, né? De cada aquisição, porque assim, eu tive a felicidade de participar de 3 processos em empresas distintas e, por incrível que pareça, eu já tive do lado de quem estava comprando e de quem foi vendido. E cada situação ela é diferente, porque vai depender muito de como a empresa ela quer se posicionar. Então, às vezes, uma empresa maior ela compra uma empresa que é menor no mercado, mas porque aquela menor ela vai dar, vamos dizer assim, aquele impulso para a empresa. Então, talvez o modelo dessa empresa menor ela vai ser mais coerente para o plano estratégico da empresa. Entendi. Ou, às vezes, né, uma empresa que ela é menor, realmente, a empresa maior ela está comprando só para aumentar mais o portfólio, mais o nome, a cultura que vai permanecer ali é dessa empresa que está comprando, né? Então, tem muitas situações distintas, né? A última situação que eu passei foi realmente essa, né? Uma empresa maior, ela comprou uma outra empresa grande também, e aí uma era a segunda, a outra era a quarta, elas se juntaram, hoje elas são líder de mercado. Então, por quê? Porque tinham outros business que agregaram ao portfólio, mas foi uma cultura muito mista, assim, né? Então, assim, você pensa, pô, a empresa que está comprando, ela vai ter todos os executivos, né, ali, né? E muito pelo contrário. Eu acho que a empresa, ela veio, né, com um posicionamento, por exemplo, nessa experiência, dizendo assim, olha, as pessoas que ficarão nas cadeiras, né, das áreas, os heads, são as pessoas que estiverem melhor preparadas, e esse foi o discurso para toda a empresa. Então, eu acho que, dependendo bastante, né, de cada situação, mas essa passou uma mensagem dizendo assim, olha, se você é capaz, você fica tranquilo, você vai ter o teu espaço aqui. Né? Então, eu acho que, e aí a gente como RH vendo toda uma situação acontecendo, né, e como que você deixa toda a população, eu não vou dizer tranquila, né, mas ciente do que está acontecendo. Então, isso é uma questão super importante, né? A gente tem esse papel. Aí o Anderson do lado fala, putz, e agora, mano? Tem remuneração do lado de lá e tem remuneração do lado de cá. Éramos brother de fretado, não sei o que. Agora aqui, ó, vem. Aí ele já armou aqui, vem, que aqui essa posição aqui, meu, vou guardar. Esse octagon aqui é... Cara, eu entendi. Esse é um processo bem interessante.
o time dele é legal, né? Porque você discutir sobre cultura, trazer todo mundo para a mesma página, pensar depois em método, né? Depende muito da estrutura, mas é um negócio que leva tempo, né? E desses processos que você experimentou, foi isso mesmo? Levou tempo para conseguir botar tudo no eixo? Não, levou tempo. Eu acho que não é uma coisa que você vai fazer do dia para a noite, porque é aquela coisa, né? Você às vezes está ali trabalhando, você tem um processo, você está numa empresa que talvez, né? Eu vou te passar a experiência que eu tive da empresa que eu acabei sendo adquirido. Uhum. E aí você fica naquela tensão, opa, peraí, como é que vai funcionar isso aqui, né? Ou seja, como que são as estruturas. Então, eu acho que tem muito um tipo de trabalho de bastidores, né? Ou seja, a definição de toda essa estrutura, como que a empresa ela entende que vai ser, né? Começando dos primeiros níveis, e aí você vai descendo, montando os times, só que isso não ocorre no mesmo time que os colaboradores esperam, né? Ou seja, quando anuncia ali no dia seguinte, opa, a gente quer plano de saúde, a gente quer previdência privada, assim, assado, não vai mudar nada, já passou um ano. Então, assim, todas essas questões, né? Isso vai gerando uma ansiedade. E não é simples, né? Se a gente falar que plano de saúde no Brasil já é uma questão complexa, imagina quando você está trabalhando ali com duas empresas que têm, né, operadoras distintas, por quê? Porque cada empresa talvez ali atua numa região específica, e aí você tem que analisar com certo cuidado, né? Ou seja, que tipo de provedor a gente vai manter, né? Seria ideal a gente trocar e ir para um novo, colocar todo mundo no novo provedor? Não sei. Então são análises que você não faz do dia para a noite, as estruturas você não faz do dia para a noite. Então são coisas assim, precisa entender o que a gente precisa começar a fazer, né, para que a gente consiga lá na frente produzir algo mais elaborado. Então, por exemplo, eu tenho que fazer o meu arroz com feijão aqui, ou seja, estruturar toda a empresa, definir os grades, legal. Daí é onde vai ser cascateado as políticas, é onde você vai entender que tipo de benefício você pode aplicar ou não, né? Entender o que as duas empresas possuem de melhor e entender se aquilo para o futuro é o que a empresa quer, né? Porque, querendo ou não, né? Se você tem esse processo, a empresa que está comprando, ela investiu, né? Comprou uma outra empresa ali, ou seja, ela precisa pagar a conta, né? Porque talvez uma compra dessa, dependendo do tamanho da empresa, ela não é barata. Então, de que maneira nós também temos que ajudar a empresa a pagar essa conta, né? Então, assim, tem muitas questões envolvidas aí. Então, não é simples, não é uma coisa rápida e isso demanda um tempo. É um trabalho político, assim, também, né, cara? Bem, bem forte. Gestão de desejo o tempo todo, porque Nossa. tem muita coisa para se mirar, né? Eu acho legal que você tem uma visão de pessoas, né? Desde o começo da sua carreira, né? Que você tem uma visão de, tipo, eu quero enxergar as pessoas, eu quero conhecer as pessoas, eu quero, né? Eu acho que num processo de fusão e aquisição, você pensar também nas pessoas e trazer isso para a pauta é importantíssimo, né? Imagino Com que sim. certeza. Tem fundamental, tem ser humano do lado de lá. É. Né? Tem empresas que são mais duras nesse processo, né? Então, tem uma empresa famosa, marca conhecida, se eu citasse aqui as duas primeiras sílabas, todo mundo já conheceria, mas os caras entram em processo de fusão e aquisição e rentabilidade do negócio corta 50%. Tem uma empresa que sumiu de cadeiras no mercado, foi adquirida por uma grande e entraram nessa linha. Meu, corta 50% das pessoas, 700 e poucas pessoas vão fazer tudo isso aí com 300. Não deu certo. Por quê? Porque quem comprou veio com uma cultura que era extremamente adversa do que existia. Eu não vou citar nome aqui não, porque... Enfim, mas o que aconteceu? Cara, você tem... Até nisso eu acho que o processo de compra ele tem que ser muito bem pensado. Porque às vezes você fala, cara, por mais que essa equação sua funcionou na indústria de bebidas, não vai funcionar, não é todo lugar que dá pra ter isso, sabe? É difícil, cara. Então, é um processo que é extremamente delicado, mas a gente tem visto demais hoje em dia. Sabe, essa linha de venture capital mesmo, e a gente olha para empresas gigantescas trazendo startups para dentro, para quê? Porque eu não tenho a mobilidade que a startup tem. E eu vou gastar muito para desenvolver tal conhecimento. Então eu compro esses caras, trago para dentro do meu ecossistema e a gente começa a trabalhar. Acho que até num processo como esse, quem é comprado, que fica naquele medo, né? As pessoas ficam naquele medo de, putz, agora eu vou perder o emprego e tal. Se a empresa foi comprada, ela foi comprada por algum motivo. Que seja para eliminar a concorrência, ou porque tinha interesse num determinado produto, ou num determinado processo, ou nas pessoas e tal. Tem algum valor que foi comprado. E você faz parte desse valor. Então, acho que faz parte da comunicação você também dizer assim, cara, a gente foi comprado.
mas teve um motivo. O que a gente faz aqui é bom, chamou atenção, incomodou. Então, É que geralmente, né, Anderson? Você descobre por uma. Você tá lendo o G1 como é que domingão é à esse noite. processo, Como é que assim? Como é que a gente descobre isso? Você tá à noite ali, ó. Antes do Fantástico tá o Boa Noite, isso aqui de repente, pum! Porque o que eu mano, falei fomos é vendidos, velho. o que eu falei é a fase 2, né? Tipo assim, é o depois que você já sossegou, falando, não, beleza, se comprar é porque tinha alguma coisa boa, vamos respirar. E antes, qual que é a fase 1? O choque. A fase 1 é não ter esse processo que a Fer quer, esse sonho da comunicação e o cara não descobrir na tem, mas internet qual que à é o noite. choque? E o Nossa, baque? não, eu tive essa situação, né? Então, assim, como as empresas elas eram muito grandes, né? Então era um processo realmente, assim, a nível global muito pesado. Então depois é que você vai entender, né, o porquê. Mas, assim, eu estava um dia domingo sentado olhando algumas notícias, tal. Aí eu entro na exame.com, aí aparece lá o nome da empresa onde eu trabalho e aparece, olha, a empresa Valspar, né? Eu vou falar porque essa informação é pública, né? Eu trabalhava numa empresa chamada Valspar, que é do segmento químico, e aí a Sherwin Williams comprou essa empresa. E aí eu olhei e falei, caramba, meu, a gente foi vendido. Eu nem sabia, né? Talvez a gente tinha um posicionamento muito forte no mercado que talvez a gente até compraria outras empresas, né? Mas a hora que eu olhei ali, aí eu peguei meu celular, liguei pro meu diretor, eu falei assim, olha, cara, você viu isso aqui? A gente foi vendido, tal, não sei o que. Ele falou, cara, nem me fala, eu tô em várias reuniões aqui, depois a gente fala melhor, tudo bem que a gente tá trabalhando na parte de comunicação. Domingão, isso aí. Domingão, assim, 6 horas da tarde. E aí, segunda-feira, chegamos, né? Toda a diretoria, né, se posicionou. Galera já chegando com carteira de trabalho no bolso. Não, já você via ali que tinha alguns LinkedIns que estavam atualizando, atualizado, com toda a experiência ali, tudo bonitinho, né? Mas brincadeira à parte, assim, foi uma surpresa para todo mundo, né? E aí a gente como RH, a gente precisa efetivamente não alimentar talvez um sentimento ali que o pessoal está tendo com aquela surpresa, né? E tentar acalmar os ânimos, porque a gente tão pouco sabia, né, de detalhes e a gente nem sabia, na verdade, né? Então eu acho que a experiência que eu tive só mostrou que a gente precisa não colocar lenha na fogueira, mas eu acho que tentar explicar para as pessoas assim, olha, eu acho que tudo na vida vocês precisam enxergar de uma maneira positiva, e a minha equipe na época eu trabalhei muito nesse sentido com eles e foi o discurso que o próprio RH teve. Gente, uma empresa grande como a Sherwin Williams comprar a empresa onde nós trabalhávamos é porque tem alguma coisa, e foi exatamente isso que a Fê falou, tem alguma coisa aqui que interessou para eles, que seja o tipo de conhecimento, produto. E aí o mais engraçado é que depois, quando a gente foi conhecendo mais da empresa, a gente percebeu que até na área de compensation, as duas empresas elas se complementavam, e isso acho que foi muito bacana, né? E aí você fala, pô, Anderson, mas você estava lá na Valspar, né? E, pô, você é um cara de compensation, né, que tem a visão do todo, você ficou na empresa, aí eu acabei sendo convidado, né, para ficar responsável por essa área, nível América Latina, e, cara, e aí escutando o podcast de vocês da Adriana Mori, né? E aí, pô, ela falou, cara, deixei de aceitar uma proposta aí, talvez porque eu não estava confiando no meu taco e tal. E que é uma sensação realmente que você acha que você nunca vai estar capacitado para assumir aquela função, né? Então, eu acho que, é claro, deu aquele gelo, né? Aquele frio na barriga, mas eu acho que isso é que te faz sair da zona de conforto, né? Isso que te faz enxergar uma perspectiva. E ok, né? Assim, me convidaram e eu fui e assumi aí a posição. E tá aí, e a gente vai aprendendo todo dia. Você senta na cadeira, hoje eu sentei, eu já aprendi mais algumas coisas. Então, todo dia quando você senta aqui, você vai estar aprendendo, você nunca vai saber de tudo. E, assim, você tem que ter esse mindset, né? Ou seja, de aprendizado, né? Eu tenho muito essa linha, né? Então, assim, legal, não deu certo aqui, vamos tentar de uma outra forma, não desistir, seguir. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, cara, aceitei esse desafio e tô aí, né, depois de quase 4 anos, né, que aconteceu essa compra, a gente está trabalhando em várias frentes, né, ainda estamos fazendo algumas adequações, então entra naquilo que você falou, né, Emerson, assim, não é rápido. Né? Eu acho que as questões principais você consegue ali tratar, você define um escopo, ó, eu vou atacar isso aqui primeiro, depois que a gente atacar isso aqui, que finalizar, o segundo passo, né? Então aí sim a gente trabalha numa coisa um pouco mais rebuscada quando o arroz com feijão
tá pronto ali, né? E que todo mundo tá ali satisfeito, tá todo mundo entendendo o que está acontecendo, a gente parte para um segundo passo com outras ações. Tá? Sim. Eu acho que isso é muito interessante. Quando na vida a gente tem uma noção de que a gente tem que sacrificar, às vezes, algumas coisas presentes para buscar algumas coisas maiores, é um estilo de pensamento que também não é. Eu não quero imperar um estilo de pensamento, porque às vezes você sacrificar o presente para algumas pessoas e para um estilo, uma corrente filosófica não é a melhor coisa. Viva agora, viva hoje, porque não existe o futuro que você está guardando para, sabe? Cada um pensa como quiser, mas nesse aspecto, eu vejo dos negócios que uma visão de longo prazo, ela ajuda bastante, sabe? No aspecto financeiro, eu vejo isso como um negócio muito incrível também. Quando eu cheguei na carreira, Anderson, pra você ter uma ideia, a gente conversando sobre o branding, eu vim com essa missão, essa foi a primeira missão, assim, pela qual eu chego nesse universo da remuneração. Eu também entrei pela porta dos fundos, acho que já disse algumas vezes por aqui, né? E o objetivo era esse, falei assim, como é que a gente constrói uma marca maneira? E depois de fazer o brand book, da gente estudar, de eu mergulhar um pouquinho na estratégia, eu falei, cara, 5 anos pra gente ver alguma coisa, assim. Você fala 5 anos? Porque cara, você fala assim, vou fazer um trabalho de uma estratégia de uma marca. Acontece da noite pro dia? Não. Quem constrói a marca são as pessoas que estão lá, não é o fulano, não é o gestor de marcas que chega ali, não é o cara de branding que... Não, cara, todo mundo tem que viver aquilo. Você começa a desenhar estratégia, o cara na ponta tem que atender o cliente com aquele estilo. Aí tem pessoas que não se adaptam a uma maneira que a gente coloca como pensamento, aí você tem que oxigenar. E o caminho é longo, sabe, cara? Mas é necessário. E eu ia te perguntar sobre tempo, porque às vezes a galera fica assim, mas pergunta o tempo, tipo assim, quanto tempo ele demora pra fazer um processo como esse? Você falou, tá 4 anos nessa parada. Mas, cara, depende. Pode ser menos, pode ser mais ainda, né, cara? Acho que cada ecossistema tem o seu tempo de adaptação, se a gente pudesse dizer assim, né? Sim. Mas é interessante, cara, o que você tá falando. Sim. Eu acho que, assim, tem muitas pessoas que, assim, para quem já teve a experiência, vamos dizer assim, e que já viu alguma mudança antes, eu não vou dizer que a adaptação ela seja fácil, porque assim, é como se você começasse a trabalhar numa empresa nova, dependendo de como está sendo feito esse processo, né? No meu caso foi, né? Eu comecei praticamente de novo numa empresa, porque tive que conhecer toda a estrutura, os business dessa nova empresa. Então isso te faz exatamente assim, ter muito mais proatividade de você correr atrás para entender, porque assim, as coisas estão acontecendo e o tempo não vai parar ali para você poder entender, não, agora eu entendo, beleza, agora eu vou conseguir seguir, não. Nessa experiência que eu tive, né, ou seja, a gente teve a aquisição acontecendo, todas as mudanças ali, em paralelo você tem as atividades do dia a dia, né, então assim, é uma loucura, porque tem tanta coisa que é para ontem, e aí você fica dizendo assim, nossa, será que eu vou conseguir entregar, né, uma coisa que tá acontecendo, tá muito acelerada, mas eu acho que é nesses momentos que é onde você consegue tirar o proveito, né, que eu falo. Às vezes você conhecer um business, você conhecer pessoas de uma outra área, entender como é que é feito esse processo, então tem muito ganho, eu vejo, né, e aí você vai construindo as parcerias dentro da empresa, né. Eu brinco muito, né, que eu acredito que um processo de M&A, ele é como se fosse uma iniciativa Vingadores, né? Você tem o Nick Fury ali, né? Um cara que está aí idealizando tudo isso, e aí você tem aí, principalmente no Guerra Civil, a gente vê bastante, né? Tem 2 grupos com pensamentos diferentes, mas que no final ali vai estar todo mundo lutando pela mesma causa, então é isso, né? Então no começo você tem as divergências, claro, de cultura, tudo, mas depois quando você junta tudo isso, que todo mundo entende o propósito e para onde a empresa ela está caminhando, eu acho que todo mundo acaba entendendo um pouco, né, do posicionamento de cada um, respeita as peculiaridades do business, e aí você consegue compreender a maneira de um gestor pensar, porque ele está num segmento de negócio muito específico, o gestor entende os processos de RH, ou seja, do porquê que tem que ser feito daquela forma, e aí não fica cada um querendo, né, elevar seu ego. Claro, né, a gente tem as situações, a gente está ali também para ajudar o business sendo uma área de back-office, mas, cara, no final das contas, todo mundo tem uma habilidade ali, que seja o time de vendas, nós aqui do back-office com esse conhecimento mais técnico, e que um complementa o outro, né, eu acho que no final das contas tem que ser isso, né. Lição de casa aqui, hein? Então, cara, a gente indicou um filme. Se você não olhou para esse filme sob um aspecto de negócios, tá dito aqui. Anderson Silva acabou de indicar um filme para você. Vamos colocar lá no nosso diário de bordo no quintodiaútil.com, se você estiver ouvindo aí
pelos streamings de áudio, não deixa de entrar lá para depois ver a indicação e o comentário. A gente vai deixar bem essa tirinha do que o Anderson falou associado Legal. ao filme. Pô, Sim, maneiro, isso aí. cara. Meu, já que você é um cara de remuneração, eu queria aproveitar você aqui para fazer uma reflexão sobre um tema que a gente sempre, quando tem um cara de remuneração aqui, a gente pergunta. Como é que você vê o futuro dessa área, cara? Especialmente como especializações, assim. Então, você já está numa posição de gestão, você tem um time contigo, mas como é que você enxerga o futuro da área de remuneração com essa base de informações que a gente tem gigantesca, com computadores trabalhando para a gente, fazendo uma série de análises? Você acha que vamos ter mais profissionais de remuneração ou essa é um tipo de posição que a máquina futuramente vai tomar conta? Olha, eu acho que interpretar tudo que uma máquina produz, né, eu acho que ainda vai precisar ali do capital humano, né, para poder avaliar e ter essa sensibilidade, porque a gente fala remuneração, né, as pessoas acham que nós somos coração de pedra, né, coração gelado, mas quando na verdade a gente simplesmente e outra, né, não é uma ciência exata, porque sinceramente eu não tenho como te dizer ali, não, esse salário é o certo. Não, hoje, esse ano, nesse momento, uma posição ela está demandando mais do que a outra, talvez no ano seguinte nem tanto, né? Então não é uma verdade absoluta, né? É de momento. Então eu acho que tem que ter essa sensibilidade. Eu acho que, e aí, né, a gente pensa, pô, mas o cara de compensation, né, ele só quer dar promoção com o percentual lá embaixo, visando a economia e tal, e muito pelo contrário, né? Eu vou te dizer que essa semana eu tive algumas discussões com os business partners que eu tenho, né, que eu dou suporte, e simplesmente a gente estava fazendo ao contrário. Eu estava brigando para que a pessoa tivesse um percentual um pouco maior, né, nessa movimentação, porque a gente entendia que era uma movimentação onde iria agregar mais responsabilidade, enquanto o negócio estava vendo só a questão de redução de despesa, né? Então, eu acho que essa sensibilidade, pensar na carreira, né, eu acho que isso nenhuma máquina, né, por mais que você tenha uma inteligência artificial por trás, ela não vai te dar essa sensibilidade assim de dizer assim, não, essa pessoa ela é mais apropriada. Por quê? Porque até quem está curando a informação dentro de um sistema tem uma inferência humana ali. Então vai muito da maneira de pensar ou de alguma premissa já pré-estabelecida. Então eu acho que essa sensibilidade de pessoas, eu acho que esse bate-papo face-to-face, né, passar para o gestor exatamente, claro, os dados eles vão embasar um determinado posicionamento que você vai ter por uma situação específica, mas essa sensibilidade, eu acho que os profissionais de remuneração, principalmente, né, essa é a visão que eu tenho, eu acho que eles vão ter que trabalhar muito mais os soft skills também, né, acho que é muito mais forte para você conseguir, assim, trazer toda essa parte hard e você traduzir isso utilizando seus soft skills para que você consiga passar a mensagem. Então, assim, já é uma área muito técnica, né? Se você inundar o gestor com essa parte mais técnica, assim, você já vai criar uma certa rejeição, né? Ou seja, não... E aí vai depender de perfil também, né? Você tem perfil de clientes internos diversos, né? Então, você precisa conhecer o perfil que você está trabalhando também, a cultura da empresa, e entender se faz sentido ir por esse caminho. Mas eu acho que os profissionais de compensation, acho que precisam ter essa visão mais a longo prazo, não pensar no imediatismo, e aí os dados eles vêm para complementar, não vai ser, né, a única opção, né? Então, assim, as empresas elas ajudam, né, com implementação de sistema, né? Se você for pensar, pô, tem empresa que está dando um empowerment para os líderes com acesso à informação, né? Tem empresas que já o gestor ele consegue visualizar a faixa salarial, mas quem vai ajudá-los a ter uma maturidade para que eles entendam como que eles podem trabalhar essa informação, né? Então eu acho que ainda vai ter muita inferência ali do profissional em saber lidar exatamente com o que o negócio precisa, né, versus o que a empresa ela tem de política e tentar viabilizar aí o que eles precisam para dar andamento no negócio. Sim. Acho que tem um exemplo bem claro disso também, que também não é novidade, né, que eu cito sempre o Yuval Harari. Mas ele fala dessa questão na saúde, então que existem muitos recursos, já muita tecnologia para diagnósticos e tal, para máquinas entrarem, né, nesse universo da saúde, mas pensa no trabalho de uma enfermeira, né? A quantidade de decisões que ela tem que tomar prontamente ali, de repente agir numa situação de emergência, fazer algo inesperado. A gente tem uma foto agora que circulou recentemente com a pandemia, que era um paciente internado, entubado, e aí as enfermeiras fizeram com 2 luvas, assim, para darem a mão, né, para as 2 luvas abraçarem a mão do paciente,
cara, robô nenhum vai fazer isso, sabe? E é uma questão humana, é um fator humano que a gente precisa muito, seja no contexto de saúde, nas empresas, na indústria, enfim, em qualquer lugar. Eu acho que não... Eu faço essa... Eu concordo. Tem coisas que... Eu acho que o time não vai ser tão grande. Porque, assim, tem muita... Hoje, acho que é bom a gente parar pra pensar nas coisas que a gente faz. Como é que você passa o seu dia? Se você passa o teu dia, cara, fazendo um monte de coisa ali que você fala assim, uma máquina pode fazer melhor que eu, se cuida. Mas decisões como essa, eu tenho certeza. Você falou um ponto que eu concordo. Ó, a questão de programar um algoritmo para ele pensar em determinada linha é legal. Depois ele vai tomando algumas formas e vai entendendo. Já falamos muito sobre isso aqui, que caminho a música tem tomado, que caminho o consumo tem tomado. Por quê? Porque a máquina ela tem decidido o que vende mais em detrimento de outras coisas. Óbvio que a gente exclui muita coisa boa, porque a máquina falou, cara, isso aqui dá mais negócio que isso aqui, então vai por aqui. É o teste AB, né? Que a gente vai fazendo um anúncio, cara, isso aqui tá melhor que esse, tchau. Puta, mas eu queria dizer isso, cara, mas isso aqui não vende, vai pra cá. Então, quando uma máquina olha e mapeia um público com uma big data, com uma grande parcela de informações, né? Se eu pego uma grande base de dados e falo, cara, eu sei que pessoas como a Fernanda gostam de frequentar tais lugares, fazer isso. Olha que legal. Então, tem um ser humano ali por trás. Falei, com base nisso, cara, eu acho que tal benefício seria melhor que outro. Então, vamos por essa linha. Entende? Eu também, Anderson, eu acho que esse sujeito pensando, ele vai estar ali. Ele é fundamental para tentar consolidar a estratégia do negócio com o estilo de consumo das pessoas. Mas tudo mais, cara, que você faz hoje, e agora não sei se você concorda, você pode dizer... que você faz hoje, que é extremamente operacional, se cuida, cara. Se cuida, porque provavelmente o robô vai decidir, ele vai fazer as análises para você, ele vai compilar a base de informações e só vai deixar Anderson, ou enfim, quem tiver na cadeia, decidir para mim. O que você acha que é melhor? Por aqui ou por aqui? Dá a mão, né? O calor da tua mão eu não consigo oferecer. Então decida agora que é o abraço que vai, né? Então... a diferença da era da informação e do conhecimento, né? Uhum. Na era da informação, sim, a gente precisava de um volume extremo de dados e de gerar, né, esse tipo de informação. No conhecimento, você precisa filtrar. E a máquina ainda não é capaz de filtrar. Então, para essa era que a gente vive hoje, ela só joga, humano, né? Consegue, né? Mas ainda não é um ser humano ali ainda. Concorda, cara? Então você tá meio... Eu concordo. Porque assim, hoje, recentemente também, essa semana eu tive um contato com um dos líderes de negócio, né? E olha só, aí você começa a ver interessante como isso realmente, isso vai, assim, permanecer, né? Esse contato. O gestor, ele ia fazer uma apresentação de negócio e tinha uma parte de compensation ali no meio. Aí ele me ligou e falou assim, Anderson, cara, eu queria que você desse uma olhada nessa apresentação para mim e que você olhasse para ela com aspecto de compensation para mim. Eu falei, não, perfeito, vamos dar uma olhada. Daí a gente começou a olhar, né, assim, passar. Então, assim, a confiança que às vezes a pessoa tem no teu conhecimento, numa sugestão que você pode dar para que talvez a apresentação dele fosse mais efetiva, para que ele pudesse atingir os respectivos objetivos ali. Então, esse tipo de coisa é o que realmente eu acho que é o que vai permanecer mais. E assim, a questão das parcerias, relacionamento, soft skill, né, atrelado, obviamente, com o teu hard skill, mas o teu hard skill ele vai ficar muito mais assim, para você gerenciar toda essa massa de dados, né, essas informações. E aí é onde vem a empresa trazendo as ferramentas que pode te ajudar aí a potencializar, talvez, uma entrega, né, que hoje seja muito mais operacional, e que lá na frente você ganhe com isso e que você despenda mais tempo para fazer exatamente isso, relacionamento, né, entender do negócio, agregar de uma outra forma, se fazer necessário na ponta, né? Então eu acho que isso aí é o que vai permanecer, tá? Certo. Cara, eu gosto muito dessa linha. E eu vou dar mais uma virada de chave agora, continuando na linha de conhecer o nosso convidado. Eu geralmente não faço faz tempo que a gente não faz essa pergunta, assim, mas é que às vezes eu não sei se eu me sinto muito confortável. Mas, cara, você vai ter que ouvir ela hoje, porque o papo tá bom aí. Você já quebrou a cara alguma vez no trabalho? Tipo, você tem alguma história assim? Porque às vezes é fácil a gente falar, me fala os gols. Porra, gol, mano, já fiz pra caramba, isso aqui. Fala, às vezes você errou. Putz, né? É mostrar o lado vulnerável. Eu queria que o Anderson
mostrar... Você tem esse lado vulnerável? Você gosta de trabalhar isso com o time? Também de mostrar os momentos que você não acertou? Tem alguma história maneira pra compartilhar? Vou te ajudar nisso aí, porque não é de completo ruim a gente falar dos fracassos. A gente falou do Pondé um pouquinho antes. Tem um livro muito legal que eu recomendo que chama Filosofia no Cotidiano, do Cotidiano. É muito legal, ele traz aspectos filosóficos aplicados em situações do dia a dia. E uma delas é a questão do fracasso. E ele fala assim que fracasso representa um lugar onde a ordem do mundo falhou. E é interessante porque tem muito aprendizado ali, porque a ordem que você conhece do mundo, você já sabe como é que funcionam as coisas, né? Já é ensinado desde o começo como as coisas funcionam. Mas quando a ordem do mundo falha, ali tem muito aprendizado. E ele traz uma frase assim, ó: nunca houve um mundo menos livre do que o que vivemos, porque o imperativo do sucesso é o futuro de tudo que respira. Ou seja, todo mundo quer sucesso, né? O caminho do sucesso está muito claro. Você lê revista, R$ 1.000.000. você vê o YouTube aí, os Primo Rico, Natália Arcuri, o caminho do sucesso tá lá, tá explícito. Mas tá todo mundo correndo para lá. Tem muito aprendizado no fracasso que não tem no sucesso. Então, compartilha. E isso aí. nem sempre é dito. É dito a receita, os 10 passos pra você ser aqui, ó, feliz, tal, legal. Mas ninguém disse que você vai ter que fracassar pra caramba até chegar aqui, né? E essa parte todo mundo queria abrir mão. Abre a mão do fracasso. Conta então pra gente se teve algum aí, vá. Nossa, cara, teve. Eu acho que esse foi E isso foi logo quando eu comecei a trabalhar na área de compensation, mesmo focado, né? E, cara, para mim foi uma experiência muito boa, porque, né, assim, na época eu não entendia o nome técnico para isso, mas hoje, né, depois de ler algumas coisas, você vê, e até no meu curso mesmo, né, que eu finalizei do meu MBA, tinha muito essa questão do growth mindset, né, o mindset de crescimento. Então, eu acredito muito nisso. Então, por exemplo, essa situação que eu vivi, eu tive que fazer, inclusive foi na startup, né, sul-coreana. A empresa ela estava começando as operações aqui no Brasil e alguns benefícios já tinham sido implantados e eu entrei assim depois de 1 ou 2 semanas que o plano de saúde em si já tinha sido divulgado para todo mundo. A empresa não tinha tantas pessoas ainda e era um plano de saúde que iria atender os funcionários de uma planta nossa que ficava no interior. E aí, depois, quando a gente começou a contratar as pessoas para o interior, a gente começou a observar que o plano de saúde ele não atendia. E aí eu tive que fazer um estudo, né, a pedido do presidente, junto com o meu gestor na época, e a gente começou a analisar o mercado para ver qual plano, qual operadora melhor atenderia os nossos funcionários naquela região. E aí eu me debrucei, preparei uma apresentação, né? Falei, nossa, a apresentação aqui tá bacana, né? Eu vou levar para o presidente e tal, né? Meu chefe falou assim, Anderson, apresenta, você que fez todo o trabalho, né? Pode passar para ele. Ok, daí cheguei na sala, né? Projetei lá o PowerPoint. E aí no segundo slide que eu estava apresentando, o presidente virou para mim e falou assim, Anderson, pode parar a apresentação. Aí eu fiquei um pouco assim, né? Outra, né? O presidente, ele era coreano, né? Ele não falava português, só falava inglês, ou seja, você ainda fazer uma apresentação de plano de saúde, que já é bem complexo você falar mesmo assim, né? Na nossa língua. Imagina em inglês explicar algumas situações. Então, assim, ele falou, Anderson, ó, pode parar a apresentação, eu acho que aqui eu já estou vendo que não tem todas as informações que eu preciso para tomar uma decisão. Eu gostaria que você voltasse, que você refizesse todo o estudo e eu espero que você me entregue uma nova proposta daqui a uma semana. Barrigona aí já deu aquela gelada. Você fala, puta. Eu falei, bom, tá aí um passo para colocar o pezinho lá na porta de saída, né? Mas aí eu voltei, né? Sentei ali na minha baia na época, né? Falei, caramba, o que eu fiz de errado, né? O que eu fiz de errado? Bom, vamos lá. Daí eu comecei a levantar todos os dados, comecei a tentar pensar e não saía nada. Bom, isso foi logo depois do almoço. Eu fiquei a tarde inteira me debruçando, contatando colegas. Eu tô fazendo esse estudo, me dá uma ajuda aqui. Eu precisava mostrar isso. Aí eu tive alguns insights ali também. No final da tarde, isso era umas 6 horas mais ou menos, eu estava na minha baia e eu senti uma mãozinha no meu ombro, assim. Aí eu falei, caramba, quem que tá, né? Aí eu olhei para trás, era o presidente. Aí ele falou assim para mim, Anderson, você pode vir aqui na minha sala, por favor? Eu falei, pronto, agora a hora que eu voltar a limpar a mesa e dar tchau pro pessoal. Entrei na sala, ele falou assim, Anderson, olha, o que eu percebi, assim, me parece que você teve bastante trabalho para montar essa apresentação, mas eu gostaria que você viesse
durante 2 vezes por semana, acho, na época, que você viesse aqui, que eu gostaria de te dar um coach, né, te explicar um pouco, né, de como que você poderia montar uma apresentação, né, dispor os dados, né, normalmente quando se apresenta para uma pessoa que tem um nível maior, a pessoa, às vezes ela não tem tanto tempo assim, então você tem que tentar sintetizar, mas tem uma pessoa que ela trabalha com desenvolvimento de negócio e ela faz muitas apresentações, então eu vou pedir para você conversar com ele, ele vai te passar qual que é a nossa metodologia que a gente usa, eu acho que isso pode te ajudar, mas 2 vezes por semana, durante 1h30, eu gostaria que você viesse aqui para que eu pudesse te passar algumas ferramentas. Golaço. E aí, você, nossa, eu falei, pô, legal pra caramba, né? Uma pessoa que veio da Coreia, expatriado pra cá, é um cara com uma mente super aberta, estudou em Harvard, o cara é muito inteligente, né? Eu falei, poxa, eu tô tendo uma oportunidade de ouro, né? E aí foi aonde eu me desenvolvi mais nessa parte de tentar resumir mais, de tentar ser mais objetivo, né? Direto naquilo que eu tô propondo, né? E com tempo curto, né? Uhum. Pô, depois de uma semana e depois de 2 sessões que eu tive com ele ali nessa semana, eu fui apresentar esse projeto novamente e foi aonde chegou no final, né? Eu consegui chegar até o último slide dessa vez. E aí ele falou para mim, Anderson, cara, perfeito, tá tudo muito claro, pode seguir com a mudança do plano de saúde, eu estou confortável, então o custo vai ser esse, os impactos positivos são esses, né? Você tá seguro? Eu falei, não, eu estou seguro, eu fiz todas as análises, né? A nossa operadora, a nossa corretora, ela suportou bastante aqui, a gente fez muitas análises, então a gente pode seguir, que eu acredito que a gente vai conseguir. Opa, tem uma travadinha aqui. Vai. Ô, Anderson, tomou um nocaute aí, isso, mano. mano? Caiu na Aqui, ó, lona aqui. a gente não vai cortar esse pedaço, hein? Não sei se o Anderson tá aí, mas acho que ele foi nocauteado. Foi ao chão do octógono. Isso acontece, eu fui cara. pra lona, totalmente. Nossa, cara, isso acontece até com os grandes, cara. Deixa eu ver, abre a Olha câmera aí que- pra ver olha se tá que com o olho legal. roxo. Abre aí. Eu não tô te vendo, Anderson. Deixa eu ver aqui. Aqui, eu já tô cambaleando. Olha lá. Aqui, ó. Você vê que Acabou a energia, gente, aqui onde eu moro, olha só. Olha que Eu tô doido. acessando do celular, tá? Não, tranquilo. Olha que doido. A gente tinha perguntado pro Anderson aqui, né, se ele teve algum momento de fracasso, vulnerabilidade. Ele contou. Foi no finalzinho. A gente não perdeu o gancho, não, porque. Sabe, eu vejo o teu líder, ele fez um trabalho contigo, cara. Que eu acho que ele quis trabalhar você, porque a resposta talvez não tenha mudado muito. Só foi o jeito que você embalou. Embalagem é um negócio incrível, cara. A gente fala muito disso aqui, né? Quando você pega um produto Apple, eu não uso Apple, eu uso Samsung, mas não tenho nada a reclamar. Queria agradecer a Samsung por também Por me mandar mandar produtos. Os enviados, né? Acho que os Enviados pagos. É. Então, mas você abrir aquela embalagem, tirar o aparelho, é uma experiência em si. É uma embalagem. Você não poderia... Se o negócio viesse jogado, ele não tinha o mesmo valor, sabe? Então, o que você fez, e eu acho que... Pô, agradeça muito esse cara. Ele trabalhou na embalagem contigo, cara. E ele lapidou, meu. Ele poderia ter passado, te deixado desse jeito. Mas eu tenho certeza que você carrega isso... Você carrega isso pra tudo que você vive. Eu vi uma apresentação que você fez sobre M&A. Você mandou pra gente essa apresentação. E quando eu vi a Legal. apresentação, eu gostei. Design legal, tipo, muito 10, muito sucinto. Tipo, não tem texto nos slides, cara. Tem o quê? Imagens que representam provavelmente a forma como você ia pensar. Então eu começo a tirar conclusões. Preciso de você como interlocutor pra ter a melhor experiência, mas essa é a ideia, né? Então, cara, puta herança, cara. Você sabe que Isso não tem preço, mano. Isso é... Boa. isso daí, eu gosto de relacionar, igual você relacionou o filme lá dos Vingadores lá, eu gosto também de fazer essas correlações. Eu assisto muito Shark Tank, né? Tô Os maratonando. pitches, pode crer, meu. E aí, assim, às vezes o cara tem um produto muito maneiro, tipo uma solução muito inovadora, um negócio muito bacana, mas ele não sabe apresentar. O Ou ele pitch dele chega é lá ruim, e aí são 3 pessoas, fica tipo, parecendo um jogral, que cada um fala uma frase, ou ele chega lá e ele não tem dados, ele não tem informação. Os caras começam a perguntar, o cara se enrola, e ele, direto, a resposta é, meu, a sua ideia é muito boa, mas o seu produto não tá pronto, a sua solução ainda não tá pro mercado, não tá pronto. E o cara podia ter decolado se ele soubesse apresentar a ideia dele.
Então ele pode ter a melhor ideia do mundo. Se o cara não souber embalar aquilo, apresentar, se ele não tiver Certeza, dados do tal do show don't tell, né? Ah. Também entra muito nesse aspecto, né? Meu, você sabe, eu sei que você é o convidado, Anderson, mas eu fui uma empresa alemã uma vez, a gente fechou um contrato com ele, já tava na carreira e tal, e os caras falaram, vai ter um evento aqui que nós vamos reunir toda a galera de RH, das estruturas todas tal, vamos botar na reunião e vai ser um evento, uma conferência de RH bem maneira que a gente vai fazer. E a carreira vai ter espaço de 1 hora pra vocês apresentarem tal coisa e virem com a ideia. Cara, preparei uma apresentação para essa 1 hora de conversa. Eu queria dizer algumas coisas, a gente ia ter alguns aspectos. Então você vem preparadinho. Beleza. O cara chegou lá, não começou exatamente no horário, então você fica numa sala esperando. Quando eu subo, o cara disse assim: ó, seguinte, mudou um pouco o script, você vai ter 30 minutos. Porra, 30 minutos, bro. Preparei 1 hora e tal, hein? Então, é o seguinte, você vai ter 30 minutos, cara. Pô, entendi, 30 minutos e tal. Cara, seguinte, 30 minutos, o que eu comprei? É isso, tá? Eu quero. Cara, mas foi na lata. Eu falei, puta, meu, e agora? Tava com o negócio na cabeça e eu falei assim, tive que sintetizar um negócio pra 30 minutos. Pô, deu certo. Mas é aquela mistura da dor de barriga com aquela vontade de ir no banheiro, que não é só a dor de barriga, parece que ela quer finalizar mesmo contigo ali, juntar tudo. Mas não tem coisa melhor que isso, cara. Quando você é enfiado na parede, quando alguém te desafia e diz, não é isso. Pô, eu acho que é um belo presente, Anderson. Obrigado por você ter compartilhado isso, porque a gente vê muito dentro dessa nossa área de remuneração, e eu me coloco dentro dela porque faço parte, de falta embalagem em muitos casos, cara. Tem muito dado, mas falta embalagem, né? Então, acho que foi um excelente exemplo que você trouxe aqui pra gente, cara. É isso aí. Ah, legal. O que eu vejo também, assim, é muito, que acho que falta mesmo as pessoas que fazem muito trabalho de back-office. Eu falo remuneração, né, da gente se mostrar, a gente se mostrar e embalar tudo isso e como que a gente vai se mostrar. Então, até por mais que eu já tive experiência tendo equipes aí que trabalhavam com folha de pagamento, eu falei assim, pô, Anderson, mas pô, a gente trabalha aqui numa área operacional. Eu falei, não, existem trabalhos onde a gente pode agregar. E como que a gente vai agregar nisso, né? Uhum. Então, eu tinha uma pessoa, né, que infelizmente hoje já não está mais com a gente, era uma pessoa que era um supervisor de folha de pá. Eu acho que ele ia falar pagamento. Parou no pagamento. Eu nem tratava ele como funcionário, entende? E aí eu aprendi muito mais com ele. E aí eu falava para ele, falei, cara, a gente tem condições sim de se mostrar e de fazer trabalhos que a gente vai ser reconhecido. E aí foi onde a gente começou a desenvolver algumas atividades na maneira de se mostrar. E aí a gente acabou tendo algumas iniciativas dentro da empresa que a gente foi super elogiado, né? Ou seja, jamais as pessoas pensaram que a gente poderia fazer algum trabalho nesse sentido e agregar em custo, né, em saving para a empresa de alguma forma. Então, eu acho que é isso. Eu acho que hoje você, com poucos recursos, às vezes você consegue ter soluções criativas ali dentro daquilo que você faz, né? Eu tive uma experiência também de implantar um programa de qualidade de vida a custo zero na empresa, né? Simplesmente com um saving fiscal. Né? Ou seja, assim, então, e aí você apresenta isso para uma diretoria, o pessoal fala assim, nossa, mas esse plano aí, né, esse programa de qualidade de vida que você vai colocar, cara, isso vai custar uma fortuna. E aí você chega no slide do custo, zero. Os caras, não, mas como zero? Como assim? Você vai fazer todas essas coisas e o custo no final é zero? Não tem como. E aí é onde você vai tentando, Essa olhar para dentro. Moleque, você é persuasivo, né? Você fala, deixa eu te mostrar, deixa eu brilhar os teus olhos. Você fala, puta que top, mas vai custar caro. Aí você fala, não. Aí você faz aquele trabalho. É persuasão. Ó, o sul-coreano te deu essa visão persuasiva, hein? Agradeço o homem lá, enfia da mãe. Nossa, eu sou grato até hoje, né? Porque assim, o que eu pude perceber, assim, não sei se foi a experiência que eu tive com essa pessoa, né, com esse presidente, mas o que eu percebi nesses contatos que eu tive com eles, eles têm uma cultura onde eles querem te colocar à prova para extrair o seu melhor. Né? Então, ou seja, assim, ó, eu vou te mostrar que você pode ser melhor, mas eu quero ver se você pode ser melhor. Então, talvez ele identificou por algum motivo que eu
tinha algum potencial ali, né? Ou não, não sei. E aí ele falou assim, olha, acho que ele pode aprender de uma forma diferente. Talvez a maneira com que ele aprendeu até agora não seja a maneira correta para que ele coloque o potencial dele de uma forma diferente. E aí foi aonde eu tive essa experiência que hoje para mim é a base que eu tenho para tudo, né? Então hoje eu não consigo olhar só números. Eu olho todo o sistema, né, de uma forma mais integrada, ou seja, o que isso vai impactar aqui, o que eu vou trazer, o que eu vou agregar, aonde que eu posso mostrar o que eu tenho, né, porque eu acho que a gente falha bastante nesse ponto, assim, eu falo a comunidade como um geral de RH, às vezes você tem ali um projeto que cai no que a Fê falou, fala, pô, a iniciativa é muito legal, é muito 10, vai trazer um saving, vai trazer um excelente resultado para a empresa, mas quando você cai no subjetivismo, é um dos primeiros projetos que é passado o traço vermelho, né? Então eu acho que o que falta a gente é mensurar, trazer dados e aí para você complementar essa ideia. E eu te digo que o mindset hoje assim, principalmente, né, eu acabei de finalizar também meu curso de MBA e uma coisa que eles batem muito na tecla é assim, ó, RH tem que estar próximo do negócio, RH tem que mensurar, né, não pode ser o cara que abraça a árvore ali ou que fica olhando para as nuvens, não, precisa trazer isso. Então, e aí isso fica, né? E aí você tem que, de uma certa forma, quem já está nessa pegada, disseminar isso para outras pessoas ali que você trabalha, do teu time, para que as pessoas consigam dar essa cara diferente, né? Porque se você for avaliar, por exemplo, remuneração dentro da empresa, os caras olham como, puta, é o carrasco, né? Pô, é o carrasco que fica contando moedinha ali, mas não é. Então, assim, você precisa mudar a visão, né? Você precisa mudar que a gente não está lá para competir, é parceiro de negócio, né? É diferente. Show, cara. Senhoras e senhores, esse foi o Anderson Silva. Tem algo que nós não te perguntamos que você gostaria de ter falado? Esse é o momento para você dar a sua mensagem final, cara. Eu acho que a gente passou por bastante coisa, né? Acho que não teria nada assim adicional. Uma única mensagem que eu passo, que eu deixo para o pessoal é, gente, se mostre, né? Porque se você não se mostrar, ninguém vai te ver. Então, você pode ter ideias excelentes, você pode ter as melhores das intenções, mas se ninguém vê, você vai ficar com elas, né, somente para você, né? Você não vai conseguir compartilhar. Então, assim, compartilhem, porque compartilhando assim, você vai ser uma pessoa muito mais humilde em querer aprender, né? Porque, no meu ponto de vista, acho que ninguém sabe todas as coisas, a gente está aí, nós somos eternos aprendizes e eu acho que você compartilhando, né, ou seja, uma boa ação desencadeia uma outra boa ação eu acredito muito nisso, né, que isso de alguma forma isso volta para você, então eu acho que se você disseminar coisa boa, né, você vai receber coisa boa, então eu acho que são duas partes, na parte pessoal é isso, na parte profissional é se mostre, acho que é isso, se faça necessário. Recado dado. Muito obrigado, Anderson, pela presença no nosso episódio, nesse programa. Foi uma honra falar contigo, cara. Espero que todos que estão ouvindo tenham curtido também, meu. Muito obrigada. Não, legal. Obrigado aí pelo convite. Né? Foi ótimo. E vamos para as lutas, né, da vida. Com certeza, não acaba. Vamos desligar aqui a conexão e bola com elas. Ó, você que está ouvindo aqui, obrigado por ter ficado com a gente. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe esse episódio sem moderação, tá? Fique à vontade, vai ser uma honra ter você aqui. Beleza? Muito obrigado, Fer. Valeu, obrigada, Emer, obrigada, Anderson, foi muito bom. Anderson, valeu, hein? E a próxima pode vir de luva aqui. Obrigado, aqui, gente. Ó. Ah, rapaz. Ó. Valeu, até o próximo. Falou, tchau! Tchau. Tchau.